Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Já estamos na nossa hora. Vamos só iniciar com uma palavra de oração e depois nós avançamos para a lição de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui reunidos em tua casa, Pai, para aprender mais sobre ti e sobre a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos livremente estudá-la, Pai. Que o Senhor continue a abençoar essa igreja, que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos ajude a compreender e a interpretar a tua palavra. Que o Senhor seja conosco durante todo o tempo que nós estivermos aqui e que tudo que seja feito seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós pedimos, Pai, que derrame a sua graça e sua misericórdia sobre nós. Perdoe, Pai, os nossos pecados. Tira do nosso coração, Pai, qualquer sentimento mau e nos afasta das tentações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada nós estivemos a estudar sobre o capítulo 2 do livro de Daniel e vimos como o rei Nabucodonosor teve aquele sonho e ficou perturbado, como a gente refletiu, que ele ficou perturbado com aquele sonho a ponto de ameaçar questionar ali a sabedoria ou até onde a magia dos magos que ele tinha, os feiticeiros, até onde eles de fato possuíam poder. E ameaçou matá-los se eles não conseguissem revelar o sonho que o rei teve e também interpretá-lo. E vimos que Daniel, naquele momento de aflição, ele ora ao Senhor e através desse testemunho de Daniel, ele nos ensina que diante dessas adversidades nós devemos levar a Deus as nossas dificuldades. E também vimos que Deus respondeu à oração de Daniel, revelando o sonho e também a interpretação do sonho. Então Daniel vai até o rei e revela o sonho e o interpreta. E no fim, nós vimos também que Daniel dá a glória toda daquela revelação a Deus e não coloca a si próprio como a pessoa que revela o sonho. Vimos isso quando o rei pergunta a ele se ele consegue revelar o sonho, e ele diz que ele não, mas que existe um Deus que pode fazer isso e que o fez, e assim ele revela o sonho ao rei Nabucodonosor e também diz a sua interpretação. Aqui é só para que aqueles que não vieram uma semana passada fazer um rápido resumo e assim apanham aqui ficam no fio condutor aqui do que nós estamos a estudar do livro de Daniel. Nessa semana nós vamos estudar sobre o capítulo 3 do livro de Daniel e vamos refletir aqui sobre aquilo que podemos encontrar, o que nós podemos tirar de lições através do capítulo 3. Eu dividi o capítulo 3 em 4 blocos de versículos, vamos dizer assim, em que nós vamos olhar para esses versículos e vamos tirar algumas reflexões. E dei os títulos ali um pouco mais daquilo qual era o ponto central de cada parte daqueles blocos onde eu identifiquei os versículos. Começaremos pela ordem do rei, aquilo que foi o decreto do rei logo no início do capítulo. Depois vamos avançar para aquilo que seria a demonstração de coragem dos 3 jovens fiéis, os 3 amigos de Daniel. A seguir vamos ver que eles são colocados à prova e Deus os livra através de um milagre, algo sobrenatural e inexplicável. Então, o que seria ali o terceiro ponto, o livramento miraculoso. E por fim, nós vemos que há, por parte do rei da Babilônia, Nabucodonosor, o reconhecimento da soberania de Deus sobre todos os outros deuses, o reconhecimento de que o Deus dos jovens, o Deus de Daniel, era o Deus mais poderoso entre todos os que ele acreditava, entre todos aqueles que ele cria. Vamos dar início, então, ao nosso primeiro ponto, aquilo que seria a parte inicial do versículo. Eu vou pedir que algum dos irmãos, por favor, abra a Bíblia em Daniel 3 e leia dos versículos 1 até o versículo 7, por favor. Daniel 3, versículo 1 ao 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então
Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém. Aqui eu peço para os irmãos não se assustarem, nós não vamos ler o capítulo inteiro 3 na íntegra, mas eu acho que era importante que nós lêssemos esses 7 primeiros versículos para que nos desse aqui, tivéssemos aqui o ponto de partida e apanhássemos essa introdução aqui, lendo na íntegra aqui todos esses versículos. Antes de avançarmos aqui, pode surgir o questionamento sobre quanto tempo se passou do que aconteceu no capítulo 2 para agora o capítulo 3. A gente pode sempre tentar questionar isso. Só que o que fica claro é que o texto não tem o compromisso, vamos dizer assim, o texto não demonstra isso e não quer dizer. Daniel, quando escreve, ele não diz quanto tempo que passou de um acontecimento para o outro. Os estudiosos vão especular, e aí entrar na especulação, eu acho que não é importante para nós. Pode ter sido tanto 1 ano, 2 anos, 3 anos, como pode ter sido 20 anos. Existem várias argumentações acerca de quanto tempo se passou aqui, mas não é algo assim tão importante para nós. Muitos acreditam que possa ser, de fato, quase 20 anos, cerca de 19 anos, porque mais à frente vai acontecer a terceira deportação e a queda de Jerusalém, e eles dão ali alguma importância para esse evento, e pode ser que com esse acontecimento o rei Nabucodonosor possa ter ficado cheio de orgulho, o seu ego inflado, e aí ele toma essa decisão de fazer essa estátua para que as pessoas colocassem ele como um centro, um deus para ser adorado. Algumas pessoas têm a dificuldade de terem passado pouco tempo porque acha que é contraditório o rei Nabucodonosor ter reconhecido o Deus de Daniel no capítulo 2 e agora já no capítulo 3, depois de pouco tempo, ele levantar uma imagem para que ela seja adorada. Mas nós temos que entender e entrar no ponto de vista da história que o rei Nabucodonosor era um rei pagão. Aqueles povos eles viviam a adorar diversos deuses. Ele reconhecer o Deus de Daniel como ele só fez foi reconhecer o Deus de Daniel como mais um Deus possível entre os deuses que ele adorava e passou a reconhecer aquele Deus como um Deus que existia e que tinha poder para fazer alguma coisa que dava poder aos seus adoradores, vamos dizer assim. Então, essa daqui tem outra curiosidade também, que é essa história do livro de Daniel é a única história do livro em que o Daniel não aparece. E os irmãos vão ver isso ao seguir da história. O profeta Daniel não aparece nessa história, nós não sabemos ao certo o porquê. E mais uma vez, o texto não diz isso claramente. O que acontece é que as pessoas que vão estudando a Bíblia vão tentando encontrar essas razões através dos pormenores do texto, ou então através de achados arqueológicos, vão tentando perceber fontes externas à Bíblia para tentar entender por que Daniel não estava aqui. O motivo mais provável, digamos assim, que a maioria dos estudiosos vão chegar e vão concordar é que possivelmente Daniel estava doente ou ele estava ausente do reino naquele momento e então ele não participa aqui dessa cerimônia e acaba por não estar junto dos seus 3 amigos durante esse evento, esse acontecimento.
Então, vamos olhar daquilo que acontece nesses 7 primeiros versículos. De início, nós vemos que o rei Nabucodonosor ele constrói é uma estátua alta. A irmã Cristina leu a versão dela ainda traz ainda a medida em côvados. Se a gente converter, vamos dizer assim, se a gente converter isso para metros, daria cerca de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Ela tem ali uma proporção um bocado estranha, porque ela era muito alta, mas era muito estreita. Então, vamos dizer que ela parecia quase que como um obelisco, por ela ser muito estreita e muito alta. Ali foi uma imagem que eu encontrei para tentar representar, talvez não seja, não se apeguem a essa imagem, não achem que aquilo é a representação exata. É uma maneira dos historiadores tentarem chegar a alguma imagem, e vocês podem ver que é muito parecida com aquela imagem que normalmente se usa para representar a estátua do sonho de Nabucodonosor. Então, por isso que eu escolhi essa imagem, que eu achei que foi, como ela era mais parecida com a do sonho, existe aqui possivelmente uma ligação entre essa estátua que o Nabucodonosor constrói e o sonho que ele teve no capítulo anterior, no capítulo 2. Então, nós temos no capítulo, logo no versículo 1, o rei manda fazer essa estátua de ouro. E no versículo 2 ele convoca ali o que seria todos os... ele tem uma lista de vários títulos, e a conclusão final é que todos os oficiais do império deveriam estar presentes nessa cerimônia de consagração da estátua. Então, nós vemos que aqui não é uma cerimônia de consagração para todo o reino, mas sim para todos os oficiais. Então, por aqui a gente já começa a tentar entender qual era o objetivo daquela estátua para o rei Nabucodonosor. Então, avançando nos versículos, nós vamos ver que esses oficiais eles comparecem diante do rei e, por fim, acontece a música toca, aquela música que o rei disse que iria tocar, da lista dos instrumentos todos. Então, acreditamos que era ali uma espécie de orquestra que havia do rei, e que eles tocavam a música, e após tocarem a música, eles deveriam se prestar e deveriam adorar a estátua. E nós vemos que esses oficiais que compareceram, eles se prostram diante do rei e adoram a estátua. Aqueles que já conhecem a história sabem que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostram diante da estátua e não aceitam aquilo que seria a ordem do rei. Antes de avançarmos para isso, tem uma questão que eu coloquei aqui ao texto, e eu acho que, por vezes, é a questão que normalmente se coloca nessa situação, nesse texto, por que Nabucodonosor mandou fazer essa estátua? Temos que tentar entender aqui, entrar um pouco no texto e tentar entender, porque nós vimos o que aconteceu no capítulo 2, e vimos que ele reconhece o Deus de Daniel. E passamos aqui para o capítulo 3, e já começa com ele mandando construir uma estátua, mandando fazer uma estátua de ouro para adoração. E aqui, muito provavelmente, alguns vão argumentar que a estátua não era uma representação física não era uma representação própria do rei Nabucodonosor, e sim do Deus que ele adorava, mas é que nós vamos ver mais à frente no texto que existe uma distinção em um momento, e que muito provavelmente a estátua representava sim o próprio rei Nabucodonosor e não uma entidade que ele adorava. Eu dividi a resposta em alguns pontos, e vamos avançar aqui, à medida que eu for explicando aqui as possibilidades, aquilo que pode ser o motivo que Nabucodonosor mandou construir a estátua. Então, nós começamos com uma forma de afirmação do seu poder e autoridade. Nós vemos que as pessoas que são convocadas a comparecer, elas eram os oficiais. Então, Nabucodonosor queria afirmar o seu poder e a sua autoridade sobre aquelas pessoas. Ele governava um império muito grande, muito vasto, de diversos povos que falavam diversas línguas, e ele queria garantir essa lealdade dos seus súditos. Então, aqui é um motivo muito provável também que pode ter acontecido, pode ter sido uma junção de várias outras coisas. E essa grande estátua, ela serviria como um símbolo de unidade nacional, ou seja, as pessoas, ao adorar a estátua, ao se prostrar diante da estátua, se prostravam também diante do rei e tinham essa obediência absoluta, né? Mostravam essa obediência absoluta ao rei.
E ao ordenar que todos se prostrassem, o que o rei queria afirmar ali era a sua posição como governante supremo. Como naquele tempo os reis tinham o pensamento de que eram semideuses, de que eram praticamente filho dos deuses de alguma forma, então eles sempre tentavam centralizar o poder neles. Então é quase que natural que o que ele fez através daquela estátua era para afirmar seu poder e sua autoridade. Outra, bom dia. Outra possibilidade também que pode ser é a influência do sonho do que o rei teve em Daniel 2. Mas como assim a influência? Nós vimos que no sonho a cabeça de ouro simbolizava o Império Babilônico, mas aquela estátua ela foi destruída por uma pedra, como nós vimos. Que uma pedra foi cortada da montanha, enfim, bateu e destruiu a estátua. Então, aqui a ideia é, possivelmente, eu coloco ali possivelmente, mas é um pouco mais que possivelmente, vamos dizer assim, né? É algo é, é quase que factual que o rei com certeza não gostou da ideia de que seu império teria um fim. Então ele decide construir aquela estátua de ouro, fazendo essa referência ao sonho que ele teve, como o império da Babilônia foi representado pela cabeça de ouro, indicando ali que tentando de alguma forma eternizar o seu reino, falar que o seu reino duraria para sempre. E aí nós vemos aqui que é uma tentativa do rei de desafiar a profecia de Deus e afirmar que o seu poder não seria substituído. Uma maneira de dizer que ele próprio era mais, o império da Babilônia era mais poderoso que o Deus de Daniel. Outra coisa também que nós podemos ver é que, como eu já falei antes, a construção da estátua era um ato de idolatria, né? E muito provavelmente ele fez aquilo com essa intenção de que as pessoas adorassem a estátua e que glorificassem a ele. É a ideia por trás de autoglorificação. Então, ele queria essa autoglorificação, ele queria que as pessoas glorificassem ele, queria que as pessoas reconhecessem ele como o governador supremo, como o rei supremo, de forma que unificasse esse poder todo nele. E ali nós vemos que, como eu falei antes, na cultura babilônica, não só na cultura babilônica, mas ali nos povos antigos, os reis eram frequentemente considerados como semideuses. Então era algo quase que natural que eles fizessem esse tipo de coisa. Não é algo exclusivo, com isso eu quero dizer que não é algo exclusivo aqui do rei Nabucodonosor. Outros reis também provavelmente fizeram coisas parecidas com isso daqui do que o Nabucodonosor fez com essa estátua de ouro. E a construção da estátua de ouro foi ali a maneira de exigir adoração a ele como um ser divino, como algo superior a todos os outros reis que existiam naquela época. E ele queria que o seu povo visse como a maior autoridade, não apenas política, e aqui é muito importante esse ponto, não apenas como rei, como autoridade política, mas também como autoridade religiosa, pois assim ele sabia e garantia que a fidelidade era maior. E aqui o quarto ponto é aquele que eu considero ali é o que eu olho com mais atenção, porque eu penso que eu creio que foi com essa intenção que o rei Nabucodonosor fez a estátua. O que ele queria fazer no final das contas, vamos dizer assim, né, analisando o texto inteiro e vendo quem participa daquilo, era um teste de fidelidade aos governantes. Por quê? Aqueles governantes que estavam ali, eles vinham de outros povos, eles eram doutrinados ali na Babilônia, como a gente viu no início do capítulo, eles passavam por uma formação de 3 anos, aprendiam sobre a cultura e depois iam exercer esses cargos de liderança e exercer esses cargos de representatividade do governo. Então era uma forma que ele tinha de testar essa fidelidade dos governantes. Então não era apenas um ato religioso, mas era um teste também ali de lealdade política ao rei. E ele unindo isso como um ato religioso, ele traz a máxima ali da fidelidade, que é: se eles creem, eles me adoram como um Deus, então certamente eles serão submissos à minha autoridade política também. E ao fazer com que todos os líderes se curvassem, Nabucodonosor garantia que não havia resistência ao seu governo e trazia essa facilidade política para ele para governar um império tão grande como era a Babilônia. Nós temos que nos relembrar que a Babilônia era um império muito grande, formado de diversas nações que foram conquistadas e foram arrasadas
pelaquilo que era a política de expansão da Babilônia. E existia sempre essa desconfiança, essa tensão de que poderia haver, de alguma forma, alguma rebelião. Então era a maneira que ele tentava garantir que não haveria ali resistência ao seu governo. E aqui nós temos que olhar também que a recusa que acontece de Sadraque, Mesaque e Abednego era vista não só como religiosa, mas também como uma rebeldia política. Eles tinham cargos oficiais no governo da Babilônia. E eles não se prostrarem, não obedecerem a um decreto do rei, era uma ofensa política diretamente ao rei, era uma ofensa diretamente ao rei, literalmente. Não, eles estavam a descumprir aquilo que era uma ordem do rei. Como que eles, como oficiais do governo, como que eles, governadores nomeados pelo rei, desobedeciam ao rei? Isso dava uma imagem para as pessoas no geral, para os súbditos do rei, que as pessoas poderiam não obedecer às ordens do rei. E nós sabemos que os reis da Babilônia eram muito cruéis, e a cultura da Babilônia não deixava passar desobediência. E nós vamos ver, avançando na história, qual seria a punição para quem desobedecesse o decreto do rei. Então, essas seriam aqui as possibilidades do por que o rei construiu a estátua. Como eu disse, pode ser uma junção de todas essas quatro, mas eu penso que o objetivo final, muito provavelmente, era testar a fidelidade dos governantes ali e fazer esse exercício, né, vamos dizer assim, testar se aquelas pessoas realmente tinham sido doutrinadas durante aqueles 3 anos e se realmente elas tinham sido inseridas na cultura, na religião da Babilônia. E aqui nós temos que ter atenção que existe aqui uma diferença quando nós olhamos entre os povos que a Babilônia conquistou. De todos os povos que a Babilônia conquistou, todos eles eram politeístas naquele tempo. E os únicos que eram monoteístas eram os judeus. Então existe aqui vamos dizer assim, uma dificuldade acrescida nesse caso para os judeus, porque eles adoravam um único Deus. Então, para os outros era mais um que eles colocavam no rol de deuses deles e mais um que eles reconheciam como Deus para adorar. E outra coisa também para que os irmãos, para que fique claro nesse decreto, a única coisa que o rei exige é que se prostrem e que adorem. O rei não exige que eles neguem os deuses que eles acreditam, não exigem que eles façam isso. É basicamente reconhecer o rei Nabucodonosor, no caso, aquela estátua como um deus para ser adorado. E nós vamos ver na história que vai desenrolar para além do capítulo 3, aquilo que seria a coragem dos 3 jovens, a coragem e a fidelidade dos 3 jovens amigos de Daniel. Isso, vamos ver que dos versículos 8 ao 18, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recusam-se a se prostrar diante da estátua. E vamos ver que os caldeus denunciam os jovens. E aqui é destacado sempre os caldeus, mais uma vez volto a dizer que, como era um império onde havia pessoas de várias nações, era um bocado comum que os caldeus tivessem mais voz, porque eles eram o mesmo povo do rei do império, que era a Babilônia. E vemos que dos versículos 10 ali até o 12, os caldeus denunciam os jovens. No 15, vamos ver que o rei vai dar aqui uma espécie, podemos dizer, uma chance aos jovens de se curvarem diante da estátua e os lembra da punição. Eu gostaria de ler dos versículos 15 até o 18, que eu penso que é importante esses 3 versículos. Alguém pode abrir, por favor, nos versículos Daniel 3, versículo 15 ao 18, e ler em voz alta, por favor, para que todos possam ouvir.
faltou um versículo, mas tudo bem, nós já voltamos a isso. E nós vemos que ali os jovens recusam-se e demonstram a sua fidelidade para com Deus de Israel. E aqui a questão que nós podemos, aqui a questão que nós podemos colocar para esses versículos, para aquilo que nós vemos que acontece nesses poucos versículos e como a história se desenrola é o que levou ou o que motivou esses 3 jovens a se recusarem e adorar a estátua do rei. E aí nós voltamos àquele ponto que os judeus eles eram monoteístas, era o único povo naquele meio que era monoteísta, eles tinham que adorar exclusivamente ao Deus de Israel. E eles sabiam que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Então nós podemos começar a tentar responder essa pergunta com eles, o que levou eles a recusarem-se a se prostrar diante do rei foi a obediência à lei de Deus. E nós vamos ver isso antes ainda de Moisés escrever de Deus dar os 10 mandamentos a Moisés, ainda no Êxodo, nós vamos ver isso. Então, aqueles 3 jovens, eles eram judeus fiéis e eles conheciam a lei de Deus, que proibia aquele ato de idolatria. E adorar a estátua seria um ato de desobediência direta aos mandamentos do Senhor. Nós podemos ver isso em Êxodo 20, nos versículos 3 a 5, onde diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Nós vemos aqui que Deus dá ordens diretas ao seu povo. Antes dessa declaração, no capítulo 19 de Êxodo, nós vemos aquela promessa condicional de Deus. Nós já estudamos aqui sobre isso. Nosso pastor já pregou sobre isso no domingo, falando sobre a promessa que Deus faz condicional a Israel, que se eles obedecessem, eles seriam abençoados. E nós vimos que eles não obedecem e acabam por sofrer a punição de Deus. E aqui os jovens, eles estão numa situação em que eles têm que decidir. Eles veem aquele mar de gente, imagina, são centenas de pessoas que estão presentes ali naquela cerimônia. E eles sabiam que eles não eram os únicos judeus ali que tinham posições de oficiais do governo da Babilônia. E quando eu tento imaginar a sensação no coração deles que é, quando eles veem que todos se prostraram, e somente eles, os 3, ficaram de pé. Eu não sei se eles estavam à espera de que somente eles, os 3, ficassem de pé. Eu acho que eles tinham talvez, não sei, eles tinham alguma esperança de que alguns dos seus conterrâneos, vamos dizer assim, alguns dos judeus também ficassem de pé diante dele. E nós vemos que o exemplo que eles nos dão é que nós devemos obedecer a Deus acima de qualquer ordem humana que contradiga a sua vontade. Ou seja, nós devemos obedecer a Deus independente daquilo da autoridade que é exercida sobre nós, quando essa autoridade ela é contra a vontade de Deus. Quando existem leis, quando existem decretos que vão contra os princípios de Deus, nós devemos permanecer fiéis à obediência a Deus e devemos enfrentar as consequências de desobedecer essas leis e desobedecer esses decretos. Outra coisa que muito importante acabou que foi o versículo que faltou a irmã Madalena ler, nós vamos voltar nesses 2 versículos, que é essa fidelidade inabalável que eles demonstraram a Deus. E é ali nos versículos 17 e o 18, né? Eu vou pedir à irmã Madalena, por favor, que possa ler esses 2 versículos. Eles tinham plena convicção e plena confiança em Deus.
independente do resultado, irmãos. Independente do resultado. Eles sabiam que Deus poderia livrá-los daquela situação, mas eles sabiam que Deus poderia, mas eles não sabiam se Deus queria os livrá-los. Talvez não fosse parte dos planos de Deus que eles fossem livrados. Talvez eles iriam morrer queimados naquela fornalha e Deus seria glorificado também da mesma forma através do testemunho que eles já tinham dado e já tinham se recusado a se prostrar diante daquela estátua. E eles demonstram essa fidelidade deles inabalável a Deus, independente do resultado da história. Eles mostram aqui maior temor a Deus do que aos homens. Eles preferem, vamos dizer assim, entregar as suas mãos, entregar as suas vidas nas mãos daquele que pode condenar a alma e não daquele que pode condenar apenas a nossa vida aqui. Ou seja, a vida deles aqui poderia acabar, mas eles tinham a plena confiança em Deus de que eles iriam ser salvos por Deus. E aqui a verdadeira fé que eles demonstram é que o que Deus pode fazer por nós não é aonde deve estar a nossa confiança. A nossa confiança deve estar naquilo que Deus é e não naquilo que Ele pode fazer por nós. E é mesmo diante da morte, mesmo diante de nós perdermos tudo, nós temos que nos mostrar fiéis aos seus mandamentos, fiéis à sua palavra, fiel àquilo que é os princípios de Deus. Eu acho que o que falta só é os versículos. Sim. Ok. Tudo bem. Outra coisa também que eu gostaria de destacar, que eu acho que faz todo sentido aqui, daquilo que nós viemos a estudar, o que representa o povo de Deus naquele tempo antigo, o que representa o Israel para aqueles outros povos, que é o testemunho diante das nações. Nós vimos que Deus chamou Israel para ser uma nação santa e sacerdotal. E isso significava que os outros povos conheceriam a Deus, os outros povos conheceriam aquilo que são os mandamentos de Deus e os princípios de Deus através de Israel. E era um povo separado. E a ideia de santo aqui é justamente essa: era um povo separado dos outros, diferente, com o objetivo de glorificar a Deus. Ao recusarem a idolatria, os 3 jovens cumprem esse chamado. Eles permanecem fiel, mesmo diante daquela pressão toda feita pela aquela cultura pagã, pelo aquilo que era o poder do rei Nabucodonosor. E aqui eles não tinham dúvidas que esse ato deles só teria a única consequência possível é que eles morreriam. Eles não tinham dúvidas quanto a isso. Eles sabiam que ao fazer isso, com certeza o rei iria mandar matá-los. E eles, como eu disse, eles sabiam que Deus poderia livrá-los, mas não sabia se Deus queria livrá-los. Nós vemos aqui essa questão do testemunho, temos isso em Êxodo 19, que eu já tinha citado antes, que diz assim a palavra do Senhor, versículos 5 e 6 de Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós sereis meu reino, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aqui nós vemos que Deus chama Israel para dar esse testemunho diante das nações e demonstrar aquilo que era a fidelidade de Deus, aquilo que era o poder de Deus para as outras nações. E vimos que esse testemunho aqui foi cumprido. E assim como aqueles jovens foram fiéis no meio daquela sociedade idólatra, nós somos chamados também para ser sacerdócio real e um povo santo hoje no nosso tempo, e viver de acordo com a vontade de Deus, independente daquilo que as outras pessoas pensem, independente se essas outras pessoas nos ridicularizem ou algo desse gênero. E aqui já tentando fazer aqui uma conexão com aquilo que seria o fim da nossa lição e a nossa conclusão. Mas antes de avançarmos para isso, nós vemos que aqueles 3 jovens, eles demonstraram uma coragem que eu, sinceramente, irmãos, pensei acerca disso e eu não sei se eu teria a coragem daqueles 3 jovens. Porque, muito sinceramente,
se nós pararmos para pensar, o que o rei estava a pedir que eles fizessem? Humanamente falando, era só nós curvarmos. Não pedia para negarmos o nosso Deus, não pedia para passarmos a ir aos cultos dele, alguma coisa assim. Era só tocou a música, ó, vou tocar a música aqui, todo mundo se curva. Era algo que parecia ser muito simples, mas eles entenderam o que aquilo implicava. E eles entenderam qual era a missão a missão deles naquele momento, e eles entenderam a importância deles se mostrarem fiéis naquele momento e como Deus seria glorificado através daquilo, mesmo que eles morressem, mesmo que aquilo custasse tudo para eles, custasse a vida deles, eles decidiram demonstrar aquela coragem. E isso é muito motivador. Aí falo por mim agora que para que eu me esforce mais para guardar os mandamentos de Deus, para que eu me esforce mais para seguir aquilo que é os princípios de Deus. E espero que isso seja também motivador para os irmãos também. É uma das histórias, eu penso da Bíblia que é uma das mais famosas e uma das mais bonitas e mais incríveis que existe aqui. Então nós temos aqui, vimos isso, a coragem desses 3 jovens e nós vimos que houve aqui esse livramento miraculoso. Aqui esse terceiro ponto, vamos passar um pouco aqui rapidamente, é uma das coisas que existem esses questionamentos, não são assim tão importantes, mas não devemos fugir aquilo que o texto nos expõe. Então, no terceiro bloco, ali seria os versículos 19 ao 27, nós temos o rei Nabucodonosor furioso, que manda aquecer a fornalha 7 vezes mais para lançar os 3 jovens dentro. E aqui nós vemos que o rei fica furioso com aquela reação deles, porque entendemos que o rei não esperava que eles tivessem aquela reação, o rei estava convicto de que todo mundo ia reagir bem, ia acatar aquilo que seria a sua ordem. E vemos que depois os jovens são rapidamente amarrados ali, o texto vai dizer que eles vão ser amarrados com as próprias roupas e nem sequer foram buscar cordas, do jeito que está, amarra aí com os mantos e leva eles para a fornalha. E vamos ver que o rei, depois, ao olhar para a fornalha e ver que lá dentro há um quarto homem e que nada aconteceu aos jovens. Antes disso, antes de pensarmos aqui sobre o que aconteceu, nós vimos, como não estamos a ler na íntegra os versículos ali no meio, tem alguns detalhes que eu gostaria de destacar, que os homens que... A fornalha estava tão quente, tão quente, tão quente, que os homens que foram e levaram aqueles 3 jovens para dentro da fornalha, ao empurrar os 3 jovens para dentro da fornalha, os homens morreram queimados. É para os irmãos terem noção de quão quente estava aquilo e que a possibilidade deles sobreviverem não existia, era nenhum. Então nós vimos que, continuando, nós vimos que o rei, ao olhar para a fornalha, vê que há um quarto homem e que nada aconteceu aos 3 jovens. Depois vemos mais na frente que o rei chama-os para fora e depois todas as pessoas que estão presentes, no caso os oficiais, confirmam que o fogo não teve poder algum sobre aqueles 3 jovens. E aí eu sei, aqui é inevitável a pergunta que se faça para esse trecho do texto, desculpem. Antes de avançar só, Gisele. Eu estava analisando aqui, nós não sabe quanto tempo passou para chegar a isso aí, de quando Daniel, Daniel fala para o rei que o Deus dele ia revelar. E o rei não, passa tanto tempo, o rei esquece disso, que o Deus de Daniel era o rei do... É claro que Deus queria mostrar o poder dele, né, na Babilônia. Sim. Mas o rei esquece de que Deus que revelou o sonho é o Deus dos 3 amigos de Daniel, né? Ele esquece, passa o tempo e ele esquece e faz... Sim, é uma possibilidade essa questão do rei ter passado algum tempo e ele ter esquecido. Talvez, como eu disse, era um rei idólatra, era um rei politeísta, ele acreditava em vários deuses, então era mais um deus que tinha demonstrado poder e para ele foi só aquilo. Então passa ali algum tempo, ele pode ter... Eu acho, assim, eu digo que pode ter, mas eu acho difícil ele ter esquecido, porque ele promove Daniel e Daniel estava ali sempre com ele. E ele tinha essa estima por Daniel. Então eu acho difícil ele ter esquecido do Deus de Daniel, porque Daniel estava sempre ali. Então eu acho que olhar para Daniel, ele lembrava sempre do Deus de Israel. Eu acho que é um pouco o contrário, que ele vai mesmo tentar desafiar aquilo que é o poder
do Deus de Daniel. Mas pode ter sido sim, não há nada que impeça que ele pode ter esquecido de alguma forma. Então, a pergunta que eu acho que é muito óbvia, que é quem era aquele quarto homem dentro da fornalha. Como eu disse, não é um ponto tão importante aqui do texto, essa não é a ideia central do texto, então vamos passar aqui um pouco mais rápido aqui para que nós consigamos cumprir o tempo aqui da nossa lição. Então, aquele quarto homem pode ser aquilo que os teólogos vão chamar de uma teofania, que é uma manifestação visível de Deus. Nós vemos isso mais atrás no Antigo Testamento, que é quando Deus fala com Moisés através da sarça ardente, e também com Jacó, a manifestação de Deus que tem com Jacó, e eu coloquei o exemplo ali também de Gideão em Juízes, porque nós já estudamos esse texto de Juízes. Então, a aparição desse quarto homem pode ser interpretada como uma teofania, como uma manifestação visível de Deus. Há algumas pessoas que vão dizer que aquilo é o que eles dão o nome de cristofania, que é a aparição do Cristo pré-encarnado, ou seja, antes de Cristo vir ao mundo, sempre que na Bíblia tem a referência de o anjo do Senhor, alguns estudiosos acreditam que possa ser o próprio Cristo que agia ali, que intervia na história, e era através de Cristo que Deus fazia essas manifestações para o povo. E aí existe aqui a argumentação da maneira como é possível, né, que o próprio Nabucodonosor descreve ele como um ser semelhante aos filhos de Deus, e aí nós temos que entrar na ideia do rei pagão, rei politeísta. Imagino que a aparência devia ser de um homem, mas talvez com um aspecto glorificado, vamos dizer assim, né, algo com luz em volta, enfim. Um pouco daquilo que eu mostrei na representação da figura, da imagem anterior, alguém cabelos brancos, que indica um pouco. Tem gente que fala, não, era muito velho. Não, o cabelo branco tem mais a ideia no tempo antigo, mais a ideia de perfeição. E quanto mais velho, melhor a pessoa fica, né? Eles tinham esse entendimento. Então, Cristo é chamado de Emanuel, o Deus conosco. No Novo Testamento nós vemos isso em Mateus. E promete estar conosco em meio às dificuldades. E muitas pessoas pegam isso e aplicam aqui esse texto. E também em Apocalipse 1, 13 a 15, nós vemos que o apóstolo João vai descrever que ele pensa que é um anjo, e depois Cristo responde, não, eu sou o Cristo, e as descrições são muito parecidas àquilo com o que o Nabucodonosor vai colocar. Por fim, e aqui é o que o texto vai dizer, vamos dizer assim, né? Nós não conseguimos só através do texto chegar às outras duas conclusões, temos que estabelecer aqui um sistema de análise para dizer que é uma teofania ou que é uma cristofania, mas só de olhar para o texto, o que está escrito lá nas escrituras, o que provavelmente aconteceu foi que um anjo foi enviado por Deus. E aí o próprio Nabucodonosor, depois, mais na frente, nos versículos à frente, ele vai se referir àquele quarto homem como um anjo que foi enviado do Senhor por Deus. E em outros momentos da Bíblia, nós vemos que os anjos são enviados para proteger servos de Deus, como no caso de Daniel, mais na frente, na Cova dos Leões, nós vamos estudar sobre isso, no capítulo 6, e também Elias no deserto, também socorrido por um anjo. E no caso aqui, se for um anjo, ele veio e ele foi lá e cumpriu a ordem de Deus de proteger aqueles que confiam nele e aqueles que são fiéis a ele. Como eu disse, aqui o mais importante é entender que, sendo uma teofania, sendo uma cristofania, ou um anjo, o mais importante é que Deus estava com os 3 jovens no fogo. Ele interviu na história e ele os livrou daquela fornalha. Ele não os livrou antes, como eu disse, ele poderia livrá-los antes de alguma maneira, mas não, ele decidiu por livrá-los ele no meio da fornalha, mostrando que Deus, e aqui de alguma forma nós podemos pegar uma lição que Deus ele se faz presente e ele é real, a presença dele é real nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. Avançando aqui para o que seria o nosso quarto e último ponto, que é o reconhecimento da soberania de Deus. E aqui é para a gente concluir a nossa lição de hoje. Aqui são três versículos só que eu gostaria de refletir sobre, que são os versículos 28 até o 30. E como eu disse, aqui é simples e é muito claro o que as Escrituras diz. O rei vai destacar a fidelidade dos 3 jovens. Ele emite depois um decreto
para que ninguém blasfeme contra o Deus de Israel. E aqui já muda um pouco o cenário que é. Antes ele tinha reconhecido que o Deus de Daniel existia e que ele tinha poder para fazer o que ele fez. E aqui nesse momento ele reconhece mais uma vez o poder de Deus, reconhece que não só ele tem poder, mas que ele é mais poderoso que todos os outros deuses, tanto que ele emite um decreto que ninguém deve blasfemar contra o Deus de Israel. E por fim, nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego são de alguma forma ali promovidos. Não é bem esse o termo que é usado nas Escrituras. Vamos dizer que eles prosperaram no reino da Babilônia, no governo da Babilônia. Mas nós podemos entender aqui que de alguma forma eles foram promovidos. Eles ocuparam cargos superiores àqueles que eles ocupavam. Eles podem ter sido, não sei, oferecido riqueza, oferecido dinheiro, oferecido casas melhores. Não sabemos ao certo aquilo que aconteceu, mas podemos dizer de uma forma mais simples que eles foram promovidos no governo da Babilônia e passaram a ter melhores condições ali nos seus ofícios, né, naquilo que eles representavam dentro da Babilônia. E aqui uma questão importante para a gente é entender que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades, Deus tem o controle absoluto da história. Eu sei que pode parecer no meio da dificuldade que é sufocante, a gente pensa, eu acho que nesse momento a gente duvida da soberania de Deus e nós precisamos entender que Deus ele está sempre sobre o controle de toda a história. E aqui eu gostaria de fazer uma separação entre os conceitos do que eu entendo, e que com muito cuidado, do que eu entendo sobre soberania e providência divina, que é importante. A soberania de Deus, ela é esse ato de Deus, potencialmente, ele pode todas as coisas, mas nem tudo ele quer fazer. E a providência entra aqui com o querer de Deus. Quando Deus quer nos livrar, Deus providencia o livramento. Então Deus é providente para conosco. Deus nem sempre ele usa da sua providência para livrar os seus servos. Mas nós temos que entender que ele é soberano. Que ele pode e se ele quiser, ele fará e ele nos livrará. Gostaria de fazer um paralelo aqui com o nosso tempo e refletir sobre aquilo que nós vivemos hoje, né? Trazer para os nossos dias. Então, nós também vivemos em um mundo, pode parecer estranho para alguns, mas eu penso que eu acho que é factual. Nós também vivemos em um mundo que tenta nos forçar a nos curvar diante de seus valores e sistemas contrários à palavra de Deus. E, ultimamente, tem cada vez ficado isso mais forte. Nós passamos por situações em que somos, de fato, de certa forma, perseguidos. Claro que aqui onde nós vivemos, na Europa, não existe uma perseguição contra a nossa vida, não existe violência, vamos dizer assim, sendo preso, como eu coloquei, sendo mortos por causa da nossa fé. Mas, em diversas situações, nós somos ridicularizados, nós sofremos bullying, as nossas opiniões são colocadas como irrelevantes quando nós nos pronunciamos e dizemos que somos cristãos, e nós apoiamos a nossa opinião na nossa crença, e somos ridicularizados por isso. No Ocidente, a perseguição ela não é física. A perseguição que acontece, ela é uma intolerância com os nossos princípios bíblicos. E aí nós podemos citar alguns, que é a nossa por nós sermos contra, por exemplo, a temas como o aborto, a eutanásia, coisas desse tipo. Por vezes, nós não podemos nos pronunciar sobre essas coisas e porque as pessoas justificam, não, mas como você tem um ponto de vista religioso, você não pode falar sobre esse assunto. E eu penso que nós devemos sim mostrar aquilo que é a nossa fé, e nós temos sim esse direito essa liberdade de expressar a nossa opinião acerca disso, só que eles desconsideram a nossa opinião por ela ser fundamentada nas Escrituras, na Bíblia. E nós somos frequentemente pressionados a abandonar esses valores bíblicos que nós cremos e nos conformarmos com a cultura deles, com a cultura secular. E aí o apóstolo Paulo, eu mencionei ele em Romanos 12,
vai nos trazer uma motivação quanto a isso, que é para que nós não nos conformemos com este mundo, e mais que busquemos nos renovar perante Deus. E, e assim como esses três jovens, nós devemos estar preparados para permanecer fiéis a Deus, mesmo quando isso nos custar algo. E aqui o preparado, irmãos, é preparados mesmo no sentido de nós devemos conhecer aquilo que é os mandamentos de Deus, nós devemos estar em um relacionamento com Deus, digamos assim, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê essa coragem para nos pronunciar nesses momentos e não nos calar, não nos omitir em situações em que somos, de certa forma, perseguidos e, e sofremos essa perseguição, né? Outra coisa que eu queria colocar é que Deus ele continua soberano sobre os reis e as nações. A ideia é sobre as autoridades do mundo. Ele continua soberano sobre os reis e as nações, sobre as autoridades do mundo. Nabucodonosor no passado tentou impor a sua vontade através daquilo que seria, no caso aqui, a profecia de Deus, mas no fim ele foi forçado a reconhecer que Deus era soberano, que Deus era poderoso e que Deus é quem governava. E da mesma forma, nenhum governo, nenhuma ideologia ou sistema pode impedir o plano de Deus para o mundo e para a sua igreja. E aqui nós temos que ter, mais uma vez, aquilo sobre a soberania de Deus. Entender que Deus é soberano sobre a história. Independente do que está acontecendo nesse momento. Eu sei que pode ser um momento muito difícil e às vezes nós nos desesperamos, acaba que a angústia vem, mas nós temos que ter essa confiança que Deus ele é soberano. Apesar da perseguição, o evangelho continua a avançar. Nós conseguimos ver isso de alguma forma. Eu sei que por vezes, onde nós vivemos, pode parecer que de alguma forma estagnou e o evangelho não está a avançar, mas a grande verdade é que o evangelho está sempre a avançar, irmãos. Se nós formos olhar para o número de pessoas hoje que em alguns países que antes não conheciam a Deus, que hoje conhecem, as coisas têm de certa forma mudado. Eu sei que por vezes muda por contrário também, né? Muitas pessoas que eram supostamente se declaravam cristãs acabam que rejeitam a fé e vão para um caminho de que nada existe. Mas nós vemos também que principalmente em lugares onde há maior perseguição é onde a fé cresce ainda mais. E aqui possivelmente existe aqui uma correlação entre essa perseguição e o agir de Deus sobre aquelas pessoas, para que aquelas pessoas testemunhem aquilo que é a palavra de Deus. Então, nenhum governo ou perseguição, mais uma vez, pode frustrar os planos de Deus para o seu povo, para a sua igreja. E a nossa resposta ela deve ser permanecer firmes na fé. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram diante da estátua, nós também não devemos nos dobrar às pressões do mundo. Eles estavam dispostos a perder tudo, pois confiavam que Deus era soberano. E essa deve ser a nossa atitude diante das dificuldades do nosso mundo. No final, Deus foi glorificado. E os seus servos foram, ali eu coloquei defendidos, talvez não seja a melhor palavra, mas eles foram, de certa forma, honrados por Deus, e assim também acontecerá com aqueles que perseveram na fé. A promessa de Deus diz que aqueles que perseverarem na fé serão salvos. Eu queria acabar com a leitura de um versículo, apenas um versículo, que está em Mateus capítulo 10, o versículo 22, que diz assim: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. E aqui é Jesus quem está a falar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu gostaria de deixar esse versículo como forma de motivar os irmãos, através daquilo que nós vemos hoje, do testemunho desses três jovens, para que permaneçam fiéis aos mandamentos de Deus, para que no meio das dificuldades, no momento em que a sua fé possivelmente seja testada, que nós demos o testemunho correto. Alguma questão, algum comentário que alguém queira fazer? Não havendo, vamos terminar com o nosso quiz de cultura bíblica. Eu não sou tão bom em fazer essas perguntas, mas os irmãos me perdoem, mas eu tentei. Que rei babilônico
estava no poder quando Daniel foi deportado? Nabucodonosor. Podemos dizer que foi Nabucodonosor porque o pai dele morre logo quando conquistam, tem a primeira conquista sobre Jerusalém, então muito possivelmente era o rei Nabucodonosor que já estava no poder. Qual era o nome hebraico dos companheiros de Daniel? Esse é o nome babilônico. Isso. Aqui é um pormenor, aqueles que estão mais atentos aí à história. Qual era a altura da estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir? 27 metros, sim. E quem era o quarto homem que apareceu na fornalha? Um anjo enviado por Deus, sim. O mais provável é aqui é o que o texto diz, né? O que o texto nos diz é que foi um anjo enviado por Deus. O que aconteceu com os soldados que lançaram os jovens na fornalha? Morreram queimados, sim. Quantas vezes mais quente Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha? 7 vezes, sim. O que Nabucodonosor decretou depois que os jovens foram livrados, depois do livramento dos 3 jovens? Fez, ele fez um decreto que ninguém blasfemasse contra o Deus dos 3 jovens. Quem denunciou os 3 jovens hebreus ao rei Nabucodonosor? Sim, os caldeus. Sim. E o que os 3 jovens disseram depois que saíram da fornalha? Nada, não disseram nada, meus irmãos. Foi o rei que falou quando eles saíram da. Aqui era um bocado uma rasteira para ver se alguém tentava inventar alguma coisa. Mas não, eles não disseram nada, eles saíram calados. E por fim, qual foi a consequência final da fidelidade dos 3 jovens? Foram promovidos no reino da Babilônia. Obrigado.